desta sexta-feira, um dia separado e marcado por Deus para manifestar sobre nós sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eu sou o Bispo Klinger, nós vamos juntos nessa reunião e eu tenho certeza, há algo de Deus preparado para mim e para você nesse culto. Muitas pessoas estão com o coração aflito, muitas pessoas estão dominadas pelas incertezas. Aliás, hoje eu quero falar com você sobre ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas estão inseguras, indecisas, muitas são as indefinições de quem tem ouvido tantas coisas. Mas eu e você vamos ter certeza a partir dessa noite, de que há uma voz clara, uma voz direta e uma voz audível, que nos dirige, que nos acalma, que nos exorta e que nos ensina a viver o melhor dessa terra. Então, eu quero te convidar desde já, a você abrir o teu coração para aquilo que Deus quer fazer. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor falar conosco, nós não devemos endurecer os nossos corações. E eu tenho certeza que esse é o tempo que Deus separou nesta sexta-feira para falar com você. Então, abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer, porque o Renascer no Lar já começou. E eu quero ler com você esse texto que está aqui em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e 11. Nós vamos ler dois versículos que dizem assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. E agora nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Primeiro nós lemos Paulo falando sobre o significado da voz. E agora em João capítulo 10, verso 27, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Fecha os teus olhos. Senhor, eu coloco esta palavra diante do teu altar. A tua voz é tudo que nós precisamos. Ter a tua direção, ter, Senhor, o descanso daquele que encontrou o bom pastor, daquele que é cuidado pelas mãos onipotentes de um Deus vivo. É isso, Pai, que nós precisamos para os nossos dias. E eu te peço que o Senhor fale a cada coração, aqueles que me ouvem e me assistem agora. Senhor, aonde chegar o som da minha voz, que não sejam as minhas palavras, mas sim o Senhor a falar a cada coração. Toma, Pai, esse tempo nas tuas mãos e edifica a nossa fé, fortalece aquele que está caído, restaura e levanta, Pai, aquele que está abatido, e dá, Senhor, novas perspectivas, porque esse é o tempo que o Senhor permitiu, para que nós vivêssemos sinais, prodígios e maravilhas. E eu coloco esta palavra diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, ouvir a voz de Deus é um dos grandes desafios para a nossa geração, porque nós estamos debaixo de um bombardeio de informações. A nossa geração, ela é completamente bombardeada, e Paulo fala sobre isso. Paulo diz aos Coríntios que no mundo há muitas vozes, e todas as vozes têm o seu sentido, todas as vozes têm a sua orientação. Nós recebemos em um único dia muito mais informações do que os nossos bisavós a vida inteira. Se acontece qualquer coisa no Japão, a gente fica sabendo pelo WhatsApp, pela rede social, pela televisão, pelo rádio. No mesmo dia a gente fica sabendo sobre lugares em que a pandemia está sob controle e outros lugares em que a coisa está totalmente desordenada. Então, há um bombardeio de milhares e milhares de vozes que são lançadas aos nossos ouvidos. E esse excesso de vozes, esse excesso de informação,
tem gerado no coração das pessoas muita angústia, tem gerado no sentimento dos homens atuais da nossa geração muitas inseguranças. Não à toa, as enfermidades da alma têm se tornado cada vez mais comuns. E os males do século não são mais as enfermidades físicas, mas nós vemos inúmeros casos de pessoas dominadas por aflições, por ansiedade, pela depressão, pelas angústias. E por que isso acontece? Porque nós recebemos tanta informação, nós ouvimos tantas vozes, que é difícil escolher o caminho. Porque Paulo fala que se eu não compreender a voz que eu ouço, eu me torno estrangeiro, eu me torno uma pessoa fora daquela realidade, eu me transformo em alguém que está isolado daquele contexto. E nesse campo de guerra, Satanás tem agido contra muitos, porque as pessoas têm ouvido tantas coisas, que elas não conseguem decodificar, elas não conseguem dar sentido para aquilo que elas ouvem. E aí então, as pessoas se veem dominadas por algo que elas não conseguem mais entender. Foi tanta informação que você recebeu, tanta notícia que você viu, tantas coisas que você ouviu, que de repente as coisas não te fazem mais sentido. O medo te dominou, a insegurança passou a dominar os teus pensamentos, a incredulidade passou a agir contra você, porque as muitas vozes perderam o sentido para o teu coração. E nesse campo, Satanás encontrou uma brecha, e João 10:10 fala que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E nós estamos vivendo dias em que o inimigo tem agido livremente no coração de muitas pessoas. E por isso nós vemos tantos corações aflitos, pessoas angustiadas. E há muitas pessoas me assistindo e me ouvindo agora, e que perguntam: bispo, eu nunca ouvi a voz de Deus. O que eu tenho que fazer para ouvir essa voz? Porque lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, nós lemos Jesus falando que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, se há muitas vozes no mundo, Jesus nos fala, há uma voz que é dele. Há algo que ele fala para o seu povo. Há uma direção que Deus dá para o seu rebanho. E o que nos identifica como ovelhas do Senhor é justamente a nossa capacidade de ouvirmos a voz de Deus. O que nos marca como servos do Senhor é a nossa condição de nós ouvirmos a voz e seguirmos aquilo que o nosso bom pastor nos fala. E tem muitas pessoas que falam: eu nunca consegui ouvir a voz de Deus, eu nunca ouvi claramente essa voz, eu nunca tive essa certeza. E essa insegurança tem esfriado e matado a fé de muitos. Na outra extremidade, a gente vê pessoas que tudo para elas parece a voz de Deus. Não, é porque Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Não, Deus falou para mim que é isso que eu tenho que fazer. Não, Deus confirmou que é esse o relacionamento. Deus confirmou que é essa compra que eu tenho que fazer. Deus confirmou que é esse passo que eu tenho que dar. Mas depois de um tempo, você vê que aquela decisão deu completamente errado. E que obviamente a pessoa não estava ouvindo a voz de Deus coisa nenhuma, mas ela estava num grande engano, atribuindo a Deus uma voz que não era dele. Então há muitas pessoas que dizem que nunca ouviram a voz de Deus, e há outras pessoas que dizem que ouvem a voz de Deus, mas que na verdade não estão ouvindo ao Senhor. Então, o que eu devo fazer para andar na direção certa? O que eu devo fazer para ser dirigido por essa voz? Como eu me torno uma ovelha desse bom rebanho? Como eu faço parte desse grupo, daqueles que ouvem a voz de Jesus, o bom pastor, e que vão seguir no bom caminho? Você precisa adotar algumas medidas para o teu coração,
Você precisa assumir alguns posicionamentos de fé. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito oportuno, porque Paulo também fala aos coríntios que aonde há a voz de Deus, não há sombra para variação e nem para dúvida. Paulo fala que Deus não é um Deus de confusão. Então, ao mesmo tempo em que o mundo tem as suas inúmeras vozes, há uma voz clara, há uma voz audível, há uma voz que acaba com toda a confusão. E eu profetizo que é essa voz que vai entrar no teu coração agora. É essa voz que vai bater a porta da tua vida. É essa voz clara que vai conduzir os teus passos, que vai entrar na tua casa, que vai entrar na tua empresa, que vai te conduzir nesses dias de insegurança para a carne. Mas aqueles que ouvirem a voz de Deus vão encontrar a paz que excede a todo entendimento. E eu declaro que essa paz está invadindo o teu coração agora. E se você está me assistindo e me ouvindo, e você precisa dessa voz, você precisa dessa paz, abra agora o teu coração, porque Deus quer falar com você. E se você me assiste no Facebook, se você me assiste no YouTube, vá agora para o chat aí que está à tua disposição e escreva: eu quero essa paz. Se você está envolto por muitas vozes, por muita confusão, é gente falando uma coisa, outro falando outra, é o médico, é o especialista, é o noticiário, é o gerente, é o patrão, é o vizinho. São tantas vozes, mas você está precisando de paz. Escreva agora: eu quero paz. E até o fim dessa palavra, o fim desse culto, eu tenho certeza, você vai ouvir essa voz que acaba com toda a confusão. Foi essa voz que se manifestou a Elias, quando ele estava num momento de muita dificuldade. Elias, um dos grandes profetas da palavra de Deus, que num dado momento ouviu a voz errada, ouviu a voz da ameaça, ouviu a voz de Jezabel que falava: amanhã a estas horas você vai estar morto, amanhã a estas horas tudo vai ter acabado para você. E quantos não estão ouvindo essas vozes de ameaça? Vozes que dizem: amanhã você não vai ter mais nada, amanhã é o fim da linha, amanhã é o ponto final. Elias ouviu aquela voz e deu sentido para ela. Ele acreditou naquela voz, ele introduziu aquela voz e falou: realmente eu estou sozinho, ninguém pode me ajudar. E ele foi para dentro de uma caverna. Aquele homem tão cheio de unção, aquele homem tão cheio de palavra, de repente foi dominado por uma voz contrária, e chegou ao ponto de desejar para si a morte, até que a voz de Deus novamente o alcançou. E eu quero falar com você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que perdeu a tua fé, você que deu crédito para vozes que não eram a voz de Deus, e você agora está desviado, você agora está enfraquecido. O Senhor te pôs sintonizado nessa palavra, seja pela rádio, pela internet, pela televisão. Deus te pôs em sintonia comigo agora para te dizer: a minha voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, é aqui de novo, vai conduzir o teu coração em nome de Jesus. Porque olha só o que Deus fez, 1 Reis capítulo 19, versículo 11. Lá na caverna, Deus voltou a falar com Elias. E eu quero falar agora para a tua caverna. Deus está de novo falando com você. 1 Reis capítulo 19, versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias,
Aleluia, eu profetizo, você vai ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Elias ouviu e envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E olha o que aconteceu. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Meu Deus do céu, a voz de novo alcançou o coração de Elias. E por isso o Espírito fala: quem tem ouvidos, ouça. Talvez você vá me dizer: bispo, mas todo mundo tem ouvido, todo mundo vai ouvir. Não, porque tem muita gente que tem ouvido para as vozes do mundo, tem muita gente que tem ouvido para o medo, tem muita gente que tem ouvido para aquilo que vai dar errado. Mas o Espírito fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouvir o quê? Ouvir aquilo que Deus fala. E o Senhor está te visitando nessa caverna agora. Esteja você onde estiver, a voz de Deus está te alcançando para te falar: ouça, ouça o que o Senhor tem para você, ouça o que Deus preparou, ouça o que Deus reservou. Há muitas vozes no mundo, todas elas com o seu sentido, mas há uma voz que vai trazer paz ao teu coração, há uma voz que vai te dar uma nova história, há uma voz que vai te fazer renascer, e é essa voz que chega aos teus ouvidos nessa noite. Receba a voz de Deus, receba agora, receba o agir do Espírito Santo. Jesus nos fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe o que significa isso? Eu e você precisamos ouvir a voz dele. Eu e você precisamos dar ouvidos para aquilo que Deus quer falar. E eu quero te dizer algo: Deus não parou de falar na pandemia. O Covid não fechou a boca de Deus. O coronavírus não anulou o poder da palavra. Deus continua sendo Deus. E Ele continua falando aos corações daqueles que creem. E se você deseja ouvir a voz de Deus, eu quero falar sobre 3 posicionamentos que você vai adotar. E em primeiro lugar, para ouvir a voz de Deus, você precisa abrir os ouvidos da fé. Só pode ouvir a voz de Deus aquele que abre os ouvidos da fé. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que Jesus fala é que nós precisamos ouvir e crer. Não basta apenas assistir o culto, não basta apenas participar da nossa reunião, é necessário que você creia. O que te faz ouvir a voz de Deus é o teu ouvido da fé, porque Jesus falou: aquele que crê vai passar da morte para a vida. Sabe quando Jesus falou isso? Quando ele era perseguido pelos judeus, quando ele estava sendo perseguido pelos fariseus, porque ele havia curado um paralítico no tanque de Betesda, e era um sábado, um dia em que a lei proibia qualquer coisa, qualquer movimentação, qualquer ação. E Jesus foi àquele tanque e liberou uma palavra sobre um homem que era paralítico. E Jesus falou para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Aquele paralítico ouviu a voz de Jesus. E a palavra diz que imediatamente ele se pôs de pé. E sabe qual era o problema para os religiosos? O problema não era ele ser curado. O problema é que no sábado ele não podia fazer o esforço de tomar o leito. E quem não ouve a voz de Deus sempre está preso àquilo que não importa. Querido, sinceramente, era para aquele povo estar preocupado, porque aquele homem carregou um leito na mão e fez esforço e quebrou a lei. Jesus havia curado a paralisia de décadas na vida daquele homem.
Só que os religiosos não podiam ouvir, sabe por quê? Porque eles apenas liam o que estava escrito na lei. E tem muitas pessoas que não ouvem, porque estão vivendo por aquilo que elas veem. Mas o Senhor, Ele quer abrir os nossos ouvidos nessa noite. O Senhor quer dar a você entendimento da obra que Ele quer realizar. Jesus fala sobre a importância de nós ouvirmos e crermos. Por quê? Porque nada vai deter a obra de Deus nas nossas vidas. E você que está ouvindo essa palavra agora, seja pelo meio que for, talvez você esteja nas redes sociais, talvez você esteja me ouvindo agora pela rádio, ou me assistindo pela rede gospel, eu quero te falar, essa voz está chegando ao teu espírito, e você vai crer naquilo que o Senhor te fala, ainda que pareça loucura, creia, porque maior é o poder de Deus na tua vida, do que o poder de qualquer ação que está fora de você. 1 João 4,4 diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero declarar que essa voz vai levar a você essa força, essa grandeza e essa autoridade. E eu quero dar a você a segunda atitude que você precisa. Eu ouço pela fé. E ouço o quê? Em segundo lugar, aquilo que Deus fala pela palavra. Não adianta ouvir qualquer coisa. Deus fala pela palavra. E lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, a palavra do Senhor nos diz, e assim a fé vem pela pregação. A pregação de qualquer coisa? Não. A pregação pela palavra de Cristo. A fé, em outras traduções, diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, as credenciais da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, não adianta ter fé e ouvir as coisas erradas. Não adianta se cobrir de heresia. Não adianta dar ouvido para quem morreu espiritualmente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas se permitem estar dentro de um ambiente da igreja, mas elas estão completamente vazias da palavra. Elas não conhecem a palavra de Deus, elas não leem a Bíblia, elas não estão abertas para aprender. Elas conhecem de tudo. Elas sabem todas as vozes que existem no mundo, mas elas são completamente ignorantes com relação àquilo que é a palavra de Deus. E isso tem aberto uma grande brecha. Por quê? Porque quando as pessoas não conhecem a palavra, elas são facilmente manipuladas. Mas Paulo fala ao seu filho na fé. Timóteo era um filho apostólico de Paulo. E Paulo diz a ele, toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada pelo Senhor. Ou seja, foi Deus quem falou, é a voz de Deus, é aquilo que você tem que ouvir. E a palavra, você quer saber se ela é de Deus, ela vai produzir em você, isso aqui que Paulo fala, ela vai te ensinar. Aquilo que você tem ouvido tem te ensinado? Ou tem te tornado uma pessoa ignorante, alienada, uma pessoa manipulada? A voz de Deus ensina. Paulo continua falando, a voz de Deus, na palavra, repreende. Ai, bispo, será que não dá para apagar essa parte da palavra, não? Será que não dá para editar o culto agora? Não, não dá. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus repreende. A palavra de Deus, Paulo fala, corrige. Se você tem ouvido vozes que só afagam o teu ego, não é voz de Deus.
Se você está procurando palavra que só confirma o que você tem no teu coração, não é palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é confronto. O Evangelho gera em nós o romper. A palavra de Deus, quando entrou na minha vida, ela me mostrou tudo que eu tinha de errado. E ela me confrontou a mudar. Jesus me pôs na parede para eu renascer. Agora, se eu estou ouvindo uma voz e eu não aceito ser corrigido, ser repreendido, desculpe, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Porque a palavra fala que Deus repreende e corrige a quem Ele ama. E se essa palavra está te repreendendo, se essa palavra está te corrigindo, escreva aí no chat, glória a Deus, sabe por quê? Porque é palavra de Deus para você. Porque Deus quer corrigir as nossas vidas, Deus quer mudar tudo no nosso interior. E a voz dele sempre nos leva para melhor. E eu profetizo que a palavra e a voz de Deus sempre vão transformar as nossas vidas, nos corrigir, nos repreender, para nós evoluirmos. Mas não para por aí não, porque Paulo continua falando. A voz de Deus também nos educa. Nos ensina o que a gente tem que fazer. No quê? Na justiça. Quem ouve a voz de Deus vai andar por aquilo que é justo, vai fazer aquilo que é correto. Querido, se você está ouvindo alguma voz que não oferece para você aquilo que é justo, alguma voz que gera mal para outro, alguma voz que te faz promover o mal, ainda que o mal do outro seja o teu bem, isso não é a voz de Deus. Porque o Senhor nos educa na justiça. E Paulo fala que a palavra, ela existe para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Aí você vai me dizer, bispo, então não é para mim porque eu sou cheio de falha. Eu sou o primeiro a falar para você, eu também sou cheio de falha. Então por que Deus fala que nós temos que ser perfeitos? A perfeição na palavra não é a ausência de erro. A perfeição é a obra completa. Quando a Bíblia fala para o homem ser perfeito, é Deus nos falando que nós devemos completar tudo, completar o ciclo, ir até o fim. Então a voz de Deus, ela é liberada para as nossas vidas, para a gente não desistir, para a gente continuar no processo, para a gente manter a nossa fé, para Deus continuar nos usando, para a gente não se assemelhar com o mundo. Continua homem de Deus, continue mulher de Deus, para você ser perfeito e habilitado a toda boa obra. E eu profetizo que Deus vai habilitar as nossas mãos, para nós vivermos a boa obra nesse tempo. Você não vai destruir nada daquilo que você edificou, e muito menos o inimigo. Sabe por quê? Porque Paulo fala aos romanos que Satanás, ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. E nesse tempo de pandemia e de dificuldade para muitos, o Senhor está te habilitando por essa voz, para você realizar toda boa obra. E em terceiro lugar, o que você precisa para ouvir a voz de Deus é receber a palavra que sai da boca profética. Então você ouve pela fé, foi a primeira coisa que eu falei. A segunda coisa, você ouve a palavra de Deus. E a terceira coisa, não é a palavra que está em qualquer boca. Porque tem gente que vai pegar a palavra de Deus e vai manipular, e vai querer te enganar. Mas para você ouvir a voz de Deus, você precisa receber a palavra que está na boca profética. João capítulo 6, versículo 45. João 6,45 diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Meu Deus do céu, eu estou aqui, queridos, fervendo no meu espírito, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Jesus falou aqui, está escrito nos profetas. Não é qualquer um que vai falar, não é qualquer um que vai ter autoridade de lançar palavras sobre a tua vida. Para de ouvir qualquer ventinho de doutrina. Para de ouvir, querido, qualquer coisinha que aparece no YouTube.
Pelo amor de Deus, você quer ouvir a voz de Deus? É a voz que sai da boca apostólica. É a voz que está marcado pelo sinal profético. E Jesus fala, vai falar aquele que tem ouvido da parte do Pai. Vai ensinar aquele que recebeu de Deus. Não é qualquer um, mas o Senhor levantou bocas nessa terra para abençoar as nossas vidas. O Senhor levantou uma voz profética nesse altar aqui, ó, que eu estou pisando. A voz do apóstolo Estevão, a voz da bispa Sônia. Você vai ouvir, e você vai crer, e você vai receber, por quê? Segundo Crônicas 20:20 fala, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você quer andar seguro nesse tempo de pandemia? Creia no Senhor. Agora, se você quiser prosperar, você tem que crer no profeta. Você tem que ouvir o que sai da boca profética. Você tem que se abrir para o sobrenatural de Deus. Chega de ouvir aquilo que não te edifica. Chega de ouvir aquilo que não tem base em Deus. Mas ouça aquilo que sai da boca do Senhor. E Ele vai edificar, restaurar e transformar a tua vida para sempre. E eu tenho certeza no meu espírito que essa voz está agora alcançando o teu coração. Aonde você estiver, há pessoas me assistindo nos leitos de hospitais agora. Gente que nem a família pode visitar, mas a voz de Deus está chegando a você agora. Há pessoas que estavam à beira da falência, e as vozes eram contrárias a você, dizendo, acaba com tudo. Mas agora, a voz de Deus está chegando ao teu coração para dizer, é tempo de renascer. Há pessoas me assistindo e me ouvindo, que estão nesse momento, atormentadas, ouvindo vozes dizendo, acabe com a sua vida, acabe com seus filhos, acabe com a sua família. Mas a voz de Deus por essa rádio, a voz de Deus por essa televisão, a voz de Deus por esse sinal de internet, está chegando até você agora para dizer, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É tempo de renascer. Continue, não desista, não é o fim. É tempo de renascer. Ah, meu amado, pega o teu telefone agora, eu vou continuar pregando aqui. Mas você está me ouvindo nessa situação que eu te falei. Bispo, olha, eu ia acabar com a minha vida, eu ia acabar com a minha empresa, eu ia acabar com a minha família. Não espera não, eu ia fazer esse chamamento já já, mas é agora. Você não vai esperar nem mais um minuto. Pega o teu telefone e liga agora. Agora. 3500-1234. Você está me ouvindo na rádio agora. Você estava parando o teu carro para cometer uma loucura. Pega o teu telefone e liga. SOS da Vida, 3500-1234. Nós temos um exército de pastores, bispos, copastores, presbíteros, para te atender agora e ministrar sobre a tua vida a voz de Deus. Se você está me assistindo aí no YouTube, no Facebook, escreva no chat agora, eu quero renascer. A nossa equipe de transmissão vai pegar aí os teus contatos. Eu vou continuar pregando aqui, mas é agora. Não espera não, querido. É agora. Você vai abrir o teu coração para a voz de Deus. É o SOS da Vida. Você que está no YouTube, no Facebook, vá nos comentários aí. Escreva, eu quero renascer. Essa voz está entrando na tua vida. E para você que tem condições, já ligue. 3500-1234. Esse é o telefone mais abençoado da face da terra. Até pelo WhatsApp você pode mandar também. Adiciona aí esse número, ele é o WhatsApp também. Né? 3500-1234. E do jeito que você tiver, nós estamos de plantão para te atender agora. Você não está ouvindo essa palavra à toa, não está assistindo esse culto à toa. E eu quero terminar aqui falando 3 coisas que a voz de Deus vai trazer para mim e para você. Em primeiro lugar, quem ouve a voz de Deus, vive coisas novas que ainda não conhece. E eu profetizo que Deus vai trazer coisas novas para você hoje ainda.
Amanhã vai ser um dia de coisas novas para você. Sabe o que vai acontecer aqui no hall amanhã? Um mega batismo, uma festa do Jordão maravilhosa. Está tudo sendo preparado aqui agora, para vidas viverem o novo, porque é isso que a voz de Deus traz para nós. Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ouviu a voz de Deus, vai receber coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Você quer viver o novo de Deus? Ouça essa voz, e eu profetizo coisas novas de Deus vindo para a tua vida em nome de Jesus. Em segundo lugar, quem ouve a voz de Deus encontra um caminho para você seguir para sempre. Olha só o que fala o profeta Isaías. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você não vai andar perdido, a voz de Deus vai te mostrar o caminho. Bispo, qual é o caminho? É o caminho que a voz de Deus anuncia. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sai dessa confusão, vem para Jesus. Sai dessa loucura, deixa Jesus falar, porque Ele vai te indicar o caminho. E em terceiro lugar, quem ouve a voz de Deus recebe a felicidade de ser bem-aventurado. Olha só o que Jesus fala em Lucas capítulo 11, versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados, ou seja, felizes, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você quer guardar essa palavra na tua vida? Você quer ter essa palavra para sempre no teu coração? Isso vai te fazer a pessoa mais feliz da terra. Essa pandemia nos mostrou que você pode ter tudo, mas não existe bem material que valha mais que a tua própria vida. Por isso Jesus falou que feliz, bem-aventurado não é aquele que ajuntou os seus tesouros na terra. Bem-aventurado não é aquele que tem muito dinheiro, mas bem-aventurado, feliz, é aquele que ouve a palavra e aguarda. Guarda a palavra no teu coração. Guarda a palavra para os teus dias. Guarda a palavra para os teus filhos. Guarda a palavra para a tua família. Eu quero falar com você agora. Você que precisa dessa palavra. Você que já ouviu tantas vozes nessa quarentena e ao longo da tua vida toda. Quantas coisas você já não ouviu? As perdas. Eu busquei essa palavra no altar de Deus hoje. Para você. Para você. Você que me assiste, você que me ouve. Esse é o renascer no lar. Essa palavra está chegando até você. Para você ouvir a voz de Deus. E você quer entregar a tua vida para Jesus agora. Você quer guardar essa palavra no teu coração para o resto da tua vida. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus te fazer renascer. Apocalipse 2 fala que o Senhor está à porta e bate. Todo aquele que abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar e vai fazer uma grande festa conosco. E se você quer entregar a tua vida para Jesus agora, eu quero que você ponha a mão no teu coração. Você vai repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouço a tua voz agora. Voz clara, voz que me edifica, voz que me limpa, voz que me perdoa. E eu abro a ti o meu coração. Eu declaro: Jesus Cristo, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida. Entra no meu coração, tira toda angústia, tira toda dúvida, tudo que as vozes do mundo lançaram dentro de mim, tira agora. Eu quero receber a paz,
a alegria e a salvação que há no nome de Jesus. Eu declaro, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E você que fez esta oração pela primeira vez na tua vida, você vai ligar agora para o SOS da Vida. 3500-1234. 3500-1234. Nós vamos orar por você. A gente quer saber quem é você. Esse é o mural de salvação, o mural mais lindo da pandemia. A gente está enchendo esse mural de nomes que estão aceitando Jesus, que estão voltando para os caminhos do Senhor. Se essa palavra falou com você, ligue agora. 3500-1234. Você que me assiste no YouTube, no Facebook, escreva agora no chat, eu quero renascer. Escreva agora, eu quero renascer. Se possível, já deixa aí um contato seu e